Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas, sou aluno do curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal Fluminense e estou aqui produzindo esse material, esse vídeo, como uma das avaliações da disciplina de Banco de Dados 1, oferecida pelo Instituto de Computação da mesma universidade. Bom, o tema desse vídeo é dados semi-estruturados e eu planejei apresentar esse tema dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode classificar um dado ou um conjunto de dados como semi-estruturado. Na segunda parte, a menor delas, apresentar uma forma bem comum de se representar dados ou conjuntos de dados semi-estruturados através de grafos. E na terceira parte, mostrar a utilização da linguagem XML para implementar o armazenamento, a manipulação e a consulta a dados semi-estruturados. Beleza? Vamos começar então. Bom, a pergunta inicial é: como definir, como classificar um dado ou um conjunto de dados como semi-estruturados? Dados semi-estruturados possuem algumas características que ganham destaque, que são importantes. A primeira delas é possuir uma estrutura irregular. O que isso significa? Significa que quando eu pego 2 dados de mesma natureza, eu vou tomar como exemplo ao longo do vídeo currículos. Quando eu pego 2 currículos, olhando para o currículo do fulano e do ciclano, eu vou perceber que eles possuem, sim, com toda certeza, algumas características idênticas. No entanto, possuem também outras muitas características que não são idênticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estrutura de um não é necessariamente igual à estrutura de outro. Por outro lado, eu tenho certeza que, parcialmente, eles possuem características iguais, né? São iguais em parte, mas num todo a sua estrutura, a estrutura deles difere. Então, isso caracteriza uma estrutura irregular ou uma estrutura heterogênea. Por exemplo, no currículo do fulano, eu tenho certeza que eu vou encontrar nome, idade e estado civil. No do ciclano também, nome, idade e estado civil. No entanto, eu não posso garantir que no do fulano eu encontrarei registros de experiência profissional. Assim como eu não posso garantir que no do ciclano eu encontrarei. Encontrando, eu posso encontrar um ou mais registros. Então, a gente vê essa natureza heterogênea e irregular entre 2 elementos de mesma natureza, entre 2 elementos de mesmo tipo, de mesma natureza. Isso ocorre para os mais diversos tipos de documento ou diversos tipos de arquivos que a gente possa manipular. A gente pode aplicar isso a imagens, a vídeos, a livros, a CDs, a artigos científicos, enfim, há uma infinidade de informações onde 2 objetos de mesma natureza possuem uma estrutura irregular. A gente diz também que dados semi-estruturados, devido a essa estrutura irregular, necessitam ser processados previamente para se então extrair a estrutura daquele dado. Ou seja, só conhecendo a natureza, é um currículo, eu não consigo determinar com certeza a estrutura do dado ou todas as informações que eu vou encontrar ali. Então é necessária uma manipulação prévia. E por isso também a gente diz que a estrutura dos dados semi-estruturados é uma estrutura descritiva, ou seja, ela está intimamente ligada ao conteúdo. Ela descreve muito bem o que está ali, mas é necessário que eu processe o dado para então conhecer a estrutura, e conhecendo a estrutura eu tenho uma boa noção do que é o dado, do conteúdo dele e também da forma que ele está organizado. Devido a essas características, estrutura irregular, forte ligação entre estrutura e dado, necessidade desse processamento prévio, é natural que ao trabalhar com dados semi-estruturados, nosso sistema admita mais adequações, ou seja, a gente diz que a estrutura é evolutiva. Ao longo do tempo, ela tende a sofrer mais variações do que num sistema que trabalha com dados estruturados ou dados tradicionais. Beleza? As principais diferenças são essas. Eu vou colocar aí uma tabelinha que compara dados tradicionais com dados semi-estruturados, compara algumas características, as mais importantes eu já citei aqui. Bom, passando então para a segunda parte do vídeo, vamos ver um pouquinho de como representar um conjunto de dados semi-estruturados através de um grafo.
ou ainda representar um único dado semi-estruturado através de um grafo. Os gráficos possuem apenas dois elementos. O primeiro deles é o nó e o segundo a aresta. Os nós desempenharão uma função representativa, ou seja, irão representar um elemento estrutural, um elemento da nossa estrutura. Com a exceção do primeiro nó, que é dito nó raiz, todos os outros nós se adequam a isso que falei anteriormente. Com exceção do nó raiz, todos os outros desempenham uma função representativa. Já as arestas, elas funcionam como elementos identificadores. Tá? Em geral, as arestas unem dois nós e elas irão identificar o nó de nível mais baixo da nossa estrutura. Então, vamos tomar como exemplo aqui os nós de número 1 e de número 2. Entre eles, temos a aresta com a legenda livro. Isso quer dizer que o nó de número 2 representa o elemento estrutural livro. Tomando outro exemplo aqui, vamos pegar o nó de número 7 e o nó de número 8. Entre eles temos a aresta com a legenda introdução. Isso quer dizer que o nó de número 8 representa o elemento estrutural introdução. É bem simples, eu acho que já deu para pegar. Só falta aqui mais uma observação. Quando a gente representa um elemento específico, por vezes a gente quer expressar o conteúdo de cada elemento estrutural. E isso é feito próximo ao nó. Então, o nó representa um elemento estrutural. Eu posso colocar próximo a ele o conteúdo de um elemento específico que eu estou representando, de um dado específico que eu estou representando. Então, nesse caso aí, temos o autor com o conteúdo fulano, tá aqui próximo ao nó de número 4. Já para as arestas, eu posso, além de representar o nome do elemento estrutural de nível mais baixo, eu também posso representar o tipo de dado que aquele elemento estrutural pode armazenar. Então, é basicamente isso. É super simples de colocar no papel, representar no papel ou em um diagrama dados semi-estruturados, tanto um conjunto de dados como um dado específico. Bom, na próxima parte a gente vai falar um pouquinho sobre como armazenar, manipular e realizar consultas num conjunto de dados semi-estruturados utilizando a linguagem XML. Então, por enquanto é só. A segunda parte fecha aqui. Eu vejo vocês daqui a pouco. Valeu? Bom, pessoal, dando início então à terceira parte, vamos falar um pouquinho sobre XML. XML vem do inglês Extensible Markup Language. É uma linguagem muito parecida com HTML. Inclusive, ele é mantido pela mesma comunidade, pelo mesmo consórcio. World Wide Web Consortium. A pronúncia provavelmente está errada, mas na internet você encontra a pronúncia correta e buscando você vai encontrar as informações necessárias. Enfim, o XML ele tem como estrutura básica a tag. Para quem nunca utilizou HTML, não sabe o que é tag, eu criei aqui uns exemplinhos, vocês vão ver que é bem simples de entender. Então, aí na linha 4, um exemplo básico de uma tag, o conteúdo da tag. Temos uma tag de abertura, uma tag de fechamento. Na linha 6, exemplificando que as tags elas podem conter atributos. Na linha 8, exemplificando que uma tag ela pode ser uma tag vazia. E da linha 10 à linha 16, exemplificando o uso mais corriqueiro das tags, né, que são uma estrutura de tags aninhadas. Então, eu tenho aí o meu dado, ou o meu conjunto de dados, e eu vou criando as minhas tags, aninhando tags e descrevendo o meu conteúdo e o conteúdo desse dado e a estrutura desse dado também. Bom, se eu tenho um sistema, um software, uma aplicação, é comum que mesmo sabendo que esse dado semi-estruturado não possui uma estrutura bem definida, né, nós vimos lá que é uma estrutura irregular, heterogênea, que o conteúdo está fortemente ligado à estrutura, mas eu posso tentar querer prever algumas coisas que podem aparecer nesse meu documento, nesse meu conjunto de dados. Para isso, o XML ele oferece dois conjuntos de recursos. O primeiro é o Document Type Definition, que é mais simples e sobre o qual eu desenvolvi um exemplo. E o segundo é o XML Schema Definition. O Document Type Definition possui aí, como elementos básicos, os elementos, os atributos e as entidades. E eu vou deixar um arquivo aqui na descrição do vídeo, você pode dar uma olhadinha com calma, você vai entender, é super simples, como a definição, o Document Type Definition funciona. Já o XML Schema, ele é mais complexo, te dá um controle bem maior, você pode utilizar múltiplos esquemas em um mesmo documento, você tem a opção de utilizar tipos de dado, então aí inteiro, float, tipos de dado para entradas de data, de tempo e etc. Podemos também definir domínio de nomes ou namespaces.
Bom, ele possui também essas funcionalidades. Você pode declarar um tipo simples ou um tipo complexo. Isso permite que você faça expansão de tipos já existentes ou faça restrições a tipos já existentes. Por exemplo, eu quero padronizar aqui a entrada de telefone e siga aquele padrão lá. Código de grande região, código de área, número de telefone. Aí eu posso com isso verificar se a sintaxe do e-mail está correta, padronizar a entrada de data e etc. Bom, acho que é isso. Além de aprender como criar uma estrutura esperada para o nosso conjunto de dados, também é interessante que depois de termos esses dados armazenados, possamos realizar consultas a esses dados, tirando informações relevantes desse conjunto de dados. A linguagem XML oferece um conjunto de recursos chamado Xquery, e essa é o conjunto de recursos indicado atualmente para se realizar consulta nesse conjunto de dados semi-estruturados. Essas consultas elas podem ser realizadas utilizando uma estrutura de caminho ou utilizando uma estrutura popularmente conhecida como Flower, porque ela utiliza os comandos for, let, order by, where e return. Bom, devido à brevidade, à limitação de tempo desse vídeo, eu separei alguns exemplos bem básicos e que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, para a gente testar esses exemplos, eu criei um documento aqui que não é um documento XML válido, mas vai ser necessário um ambiente de software que permita rodar o Xquery, ou o conjunto de recursos do Xquery. É meio que análogo ao MySQL Server para a linguagem SQL, né? Então, eu baixei aqui um software chamado BaseX, a versão 9.1. Existem outros softwares, mas eu optei por utilizar esse. É bem simples a instalação, bem tranquilo. Então, eu criei lá aquele meu banco de currículos, né? Como eu já mostrei, ele está aqui, ó. Está aberto aqui. Não preciso ter ele aberto, tá? E agora eu vou tentar realizar consultas nesse banco de currículos. A primeira consulta, uma consulta bem basicona, utilizando a estrutura de caminhos. Então, deixa eu copiar aqui a consulta já previamente articulada. Então, do jeito que eu especifiquei aí, ele deve retornar para mim o nome de cada um dos currículos cadastrados, né? Então, vou dar aqui um Ctrl Enter e ele me retornou aqui o nome associado a cada um desses currículos. Eu poderia pedir outras informações, como idade. Ele me retorna aqui no canto esquerdo a idade. Ou a formação, por exemplo. E aí ele me retorna lá a estrutura em XML, descrevendo a formação dessas pessoas. Bom, uma forma mais detalhista, mais refinada de fazer é utilizando a estrutura Flower. E aí eu separei aqui dois exemplos utilizando a estrutura Flower. Nesse primeiro exemplo, eu vou pesquisar lá em cada currículo, vou retornar o meu resultado ordenado pelo nome, onde houver idade, ou seja, a idade é um elemento obrigatório, então de todos os currículos, eu vou retornar aqui nome e idade. Então, mandei rodar a consulta e ele retornou para mim aqui as tags nome e idade de cada um dos currículos. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou fazer algumas alterações aqui na consulta para a gente observar algumas alterações que são possíveis. Então, retornamos aqui o nome e a idade de cada um dos currículos cadastrados. Poderíamos, ao invés de nome e idade, retornar o nome e o estado civil. Então, tá lá o nome e o estado civil de cada um deles. Vou voltar aqui para a idade. Poderíamos ordenar por idade, não por nome. Poderíamos adicionar aqui uma função, um count, experiência, e pedir para retornar, por exemplo, as pessoas que possuem 3 ou mais experiências profissionais. Retornou lá o Daniel Sapiens. Agora 2 ou mais, Cornélio e Daniel. Agora 1 ou mais, Célia, Cornélio e Daniel. Agora vai retornar o nome e a idade de todo mundo, ordenado aí por idade, ordenado por nome. Uma última consulta para a gente fechar aqui, uma consulta que tem uma estrutura if then else. Lá no Document Type Definition, eu defini que o elemento currículo teria o atributo plano. E aqui eu estou analisando o seguinte: se o atributo plano tiver o valor premium, eu retorno
o nome da pessoa entre a tag assinante. Se não, entre a tag visitante. Basicamente isso. Está aqui então o Albert é assinante, Amanda é visitante, Bruno visitante, Bianca assinante, Carlos assinante, a Célia é visitante. É isso aí, pessoal. Finalizo aqui então esse vídeo sobre dados semi-estruturados. Espero ter ofertado a você uma contextualização interessante do assunto e apresentado também diretrizes interessantes para uma futura pesquisa, para um futuro estudo. Valeu, um abraço em todos, até!